Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história de transformação que é simplesmente fascinante: o papel da mulher na sociedade romana. É uma viagem de séculos que mostra como a ideia do que era ser esposa e, no fundo, ser mulher mudou completamente. E para a gente já começar a pensar, vamos direto a uma pergunta que está no centro de tudo isso. O que tinha mais valor na Roma Antiga? Uma esposa fiel, que garantia cidadãos para a República, ou uma virgem consagrada a um ideal espiritual? A resposta, como a gente vai ver, não foi sempre a mesma. E essa mudança conta uma história e tanto. Bom, para começar, lá na Roma republicana, a gente precisa tirar da cabeça qualquer ideia de romance no casamento. Casar era, antes de mais nada, um dever cívico, uma questão de Estado. E olha, nada ilustra isso melhor do que essa citação de um censor romano. É de uma honestidade brutal, né? Ele basicamente diz: olha, a gente sabe que casamento é complicado, mas a República precisa que vocês se casem. Era isso, uma obrigação, uma ferramenta para manter a sociedade funcionando. Então, a palavra-chave aqui era pragmatismo. Os objetivos eram muito claros. Primeiro, gerar filhos legítimos. Segundo, unir o patrimônio de duas famílias importantes através do dote. E o mais importante, cumprir esse dever cívico. E era um negócio tão prático que nem era uma cerimônia de Estado, era um acordo privado. E o divórcio? A coisa mais comum do mundo, rápido e sem todo aquele estigma que a gente veria depois. E dentro de casa, a esposa era vista como mais um elemento da domus, da unidade familiar. Ela estava ali, junto dos filhos, dos libertos, dos escravos, todos sob a autoridade do chefe da família. O valor dela era instrumental, era funcional. Mas aí, o cenário político de Roma muda. A república vira império, o poder se concentra e a atenção do cidadão comum começa a se voltar para dentro, para a vida privada, para a moral pessoal. É nesse momento que nasce uma ideia nova, a ideia de casal. E esse quadro aqui mostra perfeitamente essa virada de chave. A gente sai da esposa como um instrumento e chega na esposa como amiga, companheira. O foco deixa de ser o dever com o Estado e passa a ser a harmonia do casal. A virtude não é mais só gerar cidadãos, mas sim a amizade, a lealdade e o amor, que antes era só um bônus, agora vira a base de tudo. Essa nova harmonia ganhou até um nome chique, concórdia. E o mais interessante é que essa virtude privada, a boa relação do casal, viram um ideal público. Chegaram a cunhar moedas celebrando a concórdia do imperador e da imperatriz. A harmonia dentro de casa passou a ser vista como um espelho da ordem e da estabilidade de todo o império. E por trás dessa mudança toda tinha uma força filosófica muito grande, principalmente o estoicismo. A ideia de autocontrole, de domínio da razão, que era central para os estoicos, começou a ser aplicada no casamento. O marido ideal agora era aquele que se governava. E isso, claro, elevava o status da esposa. Ela deixava de ser só uma reprodutora para se tornar uma parceira moral nessa jornada. Mas é claro que a vida em Roma era bem mais complexa. Nem toda mulher era uma esposa dentro desse modelo. Existiam outras vidas, outras realidades, e algumas delas são surpreendentes. Vamos falar, por exemplo, da viúva. Esse era o termo para qualquer mulher sem homem, fosse ela viúva ou divorciada. E para uma viúva rica, essa condição podia significar uma coisa incrível: liberdade. Pensa só, sem um pai ou um marido para dar as ordens, essa mulher se tornava a senhora da sua própria vida, do seu patrimônio. Não é à toa que os textos da época descrevem a viúva rica como uma figura imperiosa, poderosa, uma verdadeira força a ser reconhecida. Outra figura era a concubina. E aqui a gente tem que ter cuidado, porque a palavra tinha dois sentidos bem diferentes. Podia ser algo pejorativo, claro, se referindo a uma escrava, mas também podia ter um sentido honroso. Era um nome que se dava a uma união estável, fiel, que só não era um casamento oficial por causa de alguma barreira social. O próprio imperador Vespasiano, depois que ficou viúvo, viveu com sua secretária, que era uma ex-escrava, e as fontes dizem que ele a tratava quase como uma esposa legítima. E então, a gente chega na terceira e mais radical de todas as transformações, uma que foi trazida por uma nova religião que ia virar o mundo romano de ponta cabeça: o cristianismo. Para a mentalidade romana, a forma como os cristãos viam a sexualidade era um choque. Olha só o que o famoso médico pagão Galeno escreveu sobre eles. Ele olhava para essa galera, com toda aquela disciplina e autocontrole, e ficava admirado, a ponto de comparar a austeridade deles com a dos grandes filósofos.
Mas de onde vinha essa ideia tão forte de renúncia? Bom, a teologia por trás era totalmente revolucionária. A lógica era mais ou menos assim. Primeiro, no paraíso, Adão e Eva viviam num estado puro, quase como anjos, sem sexo. Segundo, a queda, o pecado original, foi a descoberta da sexualidade que trouxe a desordem ao mundo. E terceiro, a conclusão lógica. O único jeito de voltar àquele estado de perfeição era através da renúncia ao sexo. E aqui está o ponto central dessa revolução. O novo ideal máximo de perfeição não era mais ter um casamento harmonioso, era transcender o casamento. A virgindade passou a ser vista como um estado superior. O corpo da mulher, que já tinha sido um instrumento do Estado e depois um símbolo de harmonia, agora virava uma arena de batalha espiritual. E a vitória nessa batalha era a pureza total. E isso tudo nos deixa com uma última questão para a gente pensar. A nossa cultura ocidental foi profundamente marcada por essa tensão, por esses dois ideais que nasceram em Roma. De um lado, o ideal do casal perfeito, baseado na harmonia e no amor. Do outro, o ideal da castidade, baseado na renúncia. Como será que essa tensão histórica continua de alguma forma a moldar o que a gente pensa sobre amor, sobre família e sobre o nosso próprio corpo até hoje?